Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Voltaire, que foi um escritor, historiador e filósofo iluminista francês, nascido em 1694 e falecido em 1778. A sua novela Cândido o Otimismo é considerada uma das da história da literatura. François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, nasceu oficialmente em 21 de novembro de 1694, em Paris, tendo sido batizado no dia seguinte na igreja de Saint-André-des-Arts. Era o mais novo dos 5 filhos de François Arouet, um advogado que era notário do Châtelet, e da sua esposa, Marie Marguerite Domar, filha de um funcionário criminal do Parlamento, cuja família pertencia ao grau mais baixo da nobreza. Dos 4 irmãos de Voltaire, só 2, Armand e Marie, que eram 9 e 7 anos mais velhos do que ele, respectivamente, chegaram à idade adulta. A irmã Marie foi a única pessoa da sua família com quem ele manteve relacionamento. Era mãe do Abbé Mignot, que cuidou do corpo de Voltaire quando ele morreu, e de Marie-Louise, a futura Madame Denis, que compartilhou parte da vida com o escritor, como depois veremos. A data de nascimento de Voltaire tem sido objeto de algumas especulações, pois ele afirmou várias vezes que nasceu em 20 de fevereiro de 1694, em Châtenay-Malabry, onde o seu pai tinha uma propriedade, o Château de la Petite Roseraie, e ser filho ilegítimo de um nobre, o Guérin de Roquebrune, que era um cliente do seu pai. Voltaire afirmava que era uma honra para a sua mãe ter preferido um homem de inteligência, mosqueteiro, oficial, autor, ao seu pai, pois Arouet era, segundo Voltaire, um homem muito comum. Apelidado em criança de Zozo pela sua família, François-Marie entrou no Collège Louis-le-Grand, dirigido pelos jesuítas, aos 10 anos como aluno interno. Os jesuítas ensinavam línguas clássicas e retórica, mas queriam sobretudo formar homens para o mundo e introduzir os seus alunos nas artes. Havia justas oratórias, alegações, concursos de versificação e teatro. Frequentou o colégio entre 1704 e 1711 e ali aprendeu latim, teologia e retórica. Posteriormente, tornou-se fluente em italiano, castelhano e inglês. O muito jovem Arouet foi colega dos filhos de pessoas poderosas, que aprendeu a tratar como seus iguais e forjou preciosos laços de amizade que lhe seriam muito úteis ao longo da sua vida. Entre muitos outros, os irmãos d'Argenson, futuros ministros de Luís XV, e o futuro duque de Richelieu. Quando deixou o colégio, aos 17 anos, Voltaire decidiu que queria ser um homem de letras, e não advogado como era à vontade do seu pai. Matriculou-se na Faculdade de Direito, mas ele frequentava, sobretudo, a Société du Temple, que reunia membros da alta nobreza e poetas, epicuristas, letrados conhecidos pela sua inteligência e a sua libertinagem e o seu ceticismo. Na sua companhia, convenceu-se de que tinha nascido um grande senhor e não tinha nada a ver com o Arouet e as pessoas comuns. A Société foi para ele uma escola de poesia. Ali aprendeu a escrever versos, leves, rápidos, picantes, alimentados por referências antigas, livres no tom, até ao ponto de sagaz, brincando sem restrições sobre religião e monarquia, escreveu ele mais tarde. Quando o seu pai descobriu, mandou-o estudar direito, mas desta vez em Caen, na Normandia. Contudo, paralelamente, o jovem François continuou a escrever, produzindo ensaios e estudos históricos. Em 1713, o pai confiou ao irmão do seu padrinho de batismo, o Marquês de Chateauneuf, acabado de ser nomeado embaixador em Haia, que concordou em torná-lo seu secretário particular.
Mas o afastamento de Paris não durou muito tempo. No Natal desse ano de 1713, ele estava de volta por causa de relações confusas com Olympe de Noailles, era conhecida como a Pampette. O caso, considerado escandaloso, foi descoberto pelo embaixador e Voltaire foi forçado a regressar à França. Furioso, o seu pai queria enviá-lo para os Estados Unidos, mas acabou por colocá-lo a trabalhar no escritório de um magistrado parisiense. Foi salvo por Monsieur de Coumartin, que era o Marquês de Saint-Ange, um homem de letras muito rico e antigo, cliente do seu pai Arouet, que convenceu este a confiar-lhe o filho para testar o talento poético do jovem rebelde. Arouet Júnior começou a passar as férias lá no Château de Saint-Ange, perto de Fontainebleau, lendo, escrevendo e ouvindo as histórias do seu anfitrião, que ele depois usaria mais tarde em alguns dos seus futuros trabalhos. A maior parte da juventude de Voltaire foi passada em Paris e, desde cedo, teve problemas com as autoridades, que o levaram 2 vezes a ser condenado à prisão e 1 vez ao exílio. Em 1715, quando a regência começou, Arouet tinha 21 anos e escreveu versos insultuosos sobre os casos amorosos do regente e da sua filha, a duquesa de Berry, que acabara de dar à luz clandestinamente. Por causa disso, em 4 de maio de 1716 foi exilado em Tulle. No entanto, o seu pai conseguiu substituir Tulle por Sully-sur-Loire, onde o Arouet Júnior viveu uma sucessão de bailes, festas e espetáculos. Quando o inverno se aproximava, ele pediu perdão ao regente e este concedeu-lhe. Novamente, lá no Castelo de Saint-Ange, o jovem Arouet começou uma vida turbulenta, desfrutando da hospitalidade dos abastados e do conforto dos seus castelos. Tendo feito amizade com um certo Beauregard, que na realidade era um informador da polícia encarregado de o espiar, ele confidenciou-lhe que era o autor de novos versos satíricos contra o regente e a sua filha. Em 16 de maio de 1717 foi enviado para a prisão da Bastilha. Tinha então 23 anos e esteve preso durante 11 meses. Quando foi libertado, consciente de que tinha perdido o seu tempo e talento até então, quis dar um novo rumo à sua vida e tornar-se famoso nos géneros mais nobres da literatura do seu tempo, a tragédia e a poesia épica. Para romper com o passado, e em particular com a sua família, a fim de apagar um apelido com conotações vulgares e ambíguas, resolveu mudar de nome. E a escolha recaiu em Voltaire. Não se sabe a partir de que elementos ele desenvolveu este pseudónimo. Têm sido apresentadas muitas hipóteses, todas plausíveis, mas nunca comprovadas. Para além do nome Voltaire, o poeta usou ao longo da vida pelo menos 178 pseudónimos diferentes. A primeira peça escrita sob o pseudónimo Voltaire, Édipe, foi encenada na Comédie Française e estreou em meados de novembro de 1718, portanto, nesse ano em que ele saiu da prisão. Foi um enorme sucesso junto do público, que apreciava os seus versos na forma de máximas e as suas alusões impertinentes ao falecido rei e aos religiosos. Este sucesso deu-lhe reputação imediata da crítica e um sucesso financeiro. Após o fracasso da sua segunda novela, o Artemire, o Voltaire teve outro grande sucesso, em 1723, com La Henriade. Era um poema épico de 4.300 alexandrinos, ao estilo dos clássicos, como a Ilíada do Homero ou a Eneida do Virgílio, cujo tema é o cerco de Paris por Henrique IV e que pinta o retrato de um soberano ideal, inimigo de todos os fanatismos. O poema vendeu 4.000 exemplares em poucas semanas e teve 60 edições durante a vida do seu autor. Em janeiro de 1726, Voltaire sofreu uma humilhação que o marcaria para o resto da vida. O Chevalier Guy Auguste de Rohan-Chabot,
um jovem cavalheiro arrogante, pertencente a uma das famílias mais ilustres do reino, desafiou na Comédie Française: Monsieur de Voltaire ou Monsieur Arouet? Qual é o seu nome? Ele respondeu: Voltaire. Eu começo o meu nome e você termina o seu. Alguns dias depois, à noite, foi espancado pelos lacaios lá do cavaleiro, enquanto este observava da sua carruagem. Ferido e humilhado, Voltaire queria apresentar queixa, mas nenhum dos seus amigos o apoiou, pois ninguém queria afrontar um Rohan. Os Rohans conseguiram que Voltaire fosse levado de novo para a Bastilha no dia 17 de abril. Foi libertado 2 semanas depois, mas com a condição de se exilar. Então, em novembro, Voltaire, que tinha nessa altura 32 anos, foi para a Inglaterra, onde permaneceu até 1729. Fixou-se em Londres e demorou pouco tempo a adquirir um excelente domínio do inglês. Conheceu escritores, filósofos, cientísticos, como físicos, matemáticos, naturalistas, e foi apresentado a áreas do conhecimento que ele não conhecia até então. A sua estadia em Inglaterra deu-lhe a oportunidade de descobrir Newton, cuja obra nunca deixaria de dar a conhecer. Começou assim a transformação do homem de letras em filósofo, o que o levou a investir em géneros até então considerados sem prestígio: a história, o ensaio político e, mais tarde, o conto e o romance. Escreveu uma obra em inglês em que expunha as suas observações sobre a Inglaterra, que publicou em 1733 em Londres, sob o título Letters Concerning the English Nation, cuja versão francesa recebeu o título de Lettres philosophiques. A experiência inglesa deixou-lhe uma marca indelével. Ficou profundamente impressionado com o espírito de liberdade que via na sociedade inglesa. A lei do habeas corpus, de 1679, portanto, aquela lei que ninguém pode permanecer preso sem que seja decidido por um juiz, e depois também a Declaração dos Direitos de 1689, protegiam os cidadãos ingleses contra o poder real. O sucesso material do povo da Inglaterra também despertou a sua admiração, ao fazer a comparação com o atraso da França no campo económico e o arcaísmo das suas instituições. No outono de 1728, foi-lhe permitido regressar à França, desde que se mantivesse afastado da capital. No seu regresso da Inglaterra, Voltaire tinha apenas algumas poupanças, das quais teve que fazer um bom uso. Cautelosamente, passou vários meses em Dieppe, onde se fez passar por um inglês. Em abril, obteve permissão para vir a Paris, mas Versalhes permaneceu proibido para ele. Em março de 1730, o seu pai morreu e ele recebeu a sua parte da herança. Investiu judiciosamente os fundos em negócios rendosos, onde conseguiu ganhar muito dinheiro. O regresso literário de Voltaire a Paris foi através do teatro, novamente, trabalhando, como habitualmente, em várias obras ao mesmo tempo. Não teve grande sucesso com as peças Brutus, A Morte de César e Erífilo, mas Zaire, em francês, de 1732, foi um triunfo comparável ao do Édipo. Foi encenada em toda a Europa e em 1736 já tinha sido representada 488 vezes. Voltaire nunca casou, mas teve amantes toda a vida. No ano de 1733 tornou-se amante de Madame du Châtelet. Émilie du Châtelet tinha 27 anos, portanto 12 anos menos do que o Voltaire. O marido era um soldado chamado a viajar pela Europa à frente do seu regimento. Não lhe exigia fidelidade, desde que salvasse as aparências. Regra que Voltaire, que era um amigo da família, sabia muito bem respeitar. Émilie desempenhou um papel essencial na metamorfose do homem de letras em filósofo. Ambos tinham um entusiasmo comum pelo estudo e, sob a influência dela, o Voltaire tornou-se um apaixonado pela ciência. Ela ensinou-lhe diplomacia e conteve o seu ardor desordenado. Tiveram 10 anos de felicidade e vida juntos, até que a paixão começou a esfriar.
porque as infidelidades são muitas, tanto dela como dele. No final de 1745, Voltaire tornou-se amante da sua sobrinha, a Madame Denis, filha da sua irmã. Um segredo bem guardado durante toda a vida. Mas nunca deixou a Madame du Châtelet, até esta morrer, pois o entendimento entre os dois espíritos permaneceu forte. A Madame Denis, a sobrinha, a quem Voltaire amava ternamente, reinava sobre a casa de Voltaire. A Madame Châtelet não se importava com isso, mas ela nunca foi a confidente e conselheira do seu trabalho como era a Émilie. Graças aos contactos e ao empenho lá da Émilie du Châtelet, o Voltaire conseguiu um convívio mais ou menos calmo com o regime, apesar das suas obras polémicas, como as Cartas Filosóficas, publicadas clandestinamente, um importante relatório intelectual e polémico sobre a modernidade inglesa, publicado em toda a Europa, com vendas calculadas em 20.000 exemplares, mas que foi proibida em França. Escreveu também o Século de Luís XIV e começou o Ensaio sobre a Moral, História Geral das Civilizações, no qual ele contava os horrores gerados pelo fanatismo, tanto ao longo dos séculos. Não é? Para o teatro, escreveu Alzire e Mérope, que foi um grande sucesso. Um poema em que ele elogiava ironicamente o luxo, o Le Mondain, que significa o mundano, e evocava a vida de Adão, escandalizou os círculos jansenistas de Paris. Em 1742, a sua peça Fanatisme ou Maomé le Prophète foi aplaudida em Paris. Mas os jansenistas consideravam que Voltaire, sob o pretexto do Islão, estava de facto a atacar era o cristianismo. A peça foi proibida e retirada após a terceira representação. Para agradar ao rei, Luís XV, compôs um poema lírico, La Bataille de Fontenoy, a Batalha de Fontenoy, mas não resultou porque o rei não gostou do poema. Depois de uma série de hipocrisias, entre as quais um louvor aos jesuítas e a farsa de uma bênção papal, o Voltaire conseguiu conquistar um lugar na Académie Française, tendo sido eleito em 2 de maio de 1746 para a cadeira número 33. Em setembro de 1749, a Madame du Châtelet, que estava grávida de Saint-Lambert, que era um oficial da corte e um poeta, morreu poucos dias após o parto. A morte de Madame du Châtelet, uma mulher com quem o Voltaire pensava que terminaria os seus dias, apesar das suas desavenças constantes e infidelidades, deixou-o sem apoio. E este, com 54 anos, resolveu aceitar os repetidos convites do seu amigo, o Frederico II, da Prússia, e portanto partiu para lá 6 meses depois. Passou mais de 2 anos e meio lá em Berlim, onde completou o século de Luís XIV, e escreveu Micromégas, que está traduzido em Portugal com o título Micromégas. Mas as suas relações com o Frederico, não é? O Frederico, deterioraram-se e deixou a Prússia em 26 de março de 1753, autorizado pelo rei. Mas, por ordem deste, esteve depois preso em Frankfurt mais de um mês, por causa de umas confusões, e teve lá a companhia lá da Madame Denis, né? Da sobrinha, que se foi lá juntar. Libertado depois no dia 8 de julho, tentou regressar a Paris, mas foi proibido de se aproximar da capital. Passou então por Lyon, rumo a Genebra, pois esperava encontrar refúgio nessa república calvinista, entre os muitos admiradores e apoiantes que lá tinha. Graças ao seu amigo François Tronchin, o Voltaire comprou uma bela residência em nome, portanto, de um testa de ferro, não é? Porque os católicos não podiam subir propriedades lá em Genebra. Levava lá uma vida grandiosa, recebia muitos convidados e exibia peças em privado, pois o teatro também era proibido lá na cidade do Calvino, não é? Também trabalhou muito. Escreveu teatro, escreveu a novela Candide, de que falaremos depois, que é o Cândido,
publicou os 7 volumes do Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, portanto, aquilo que eu já falei atrás, o ensaio sobre a moral, história geral das civilizações. Depois também o poema sobre o desastre de Lisboa, que era o terremoto de 1755, e fez a revisão dos primeiros 10 volumes das suas obras completas para o Gabriel Cramé, que foi o seu novo editor, que tinha uma rede de correspondentes europeus onde podia distribuir livros proibidos. Também contribuiu para a Enciclopédie do Diderot e d'Alembert, este grande dicionário, foi vendido por toda a Europa e que custava uma fortuna a sua assinatura. Também defendia a liberdade de pensamento e de escrita, a separação de poderes e atacava a monarquia de direito divino. Portanto, calhava mesmo bem ao Voltaire. Para melhor garantir a sua independência e escapar ao assédio dos pastores calvinistas de Genebra, o Voltaire comprou o Château de Ferney e mudou-se para lá em outubro de 1758. Então Ferney situava-se nos Alpes, assim junto à fronteira com a Suíça, ainda em território francês, mas longe de Versalhes. E, por outro lado, perto, cerca de 4 km, da República de Genebra, onde ele podia encontrar refúgio, se fosse necessário, e onde se encontrava lá o seu editor, o Cramé, bem como muitos dos seus apoiantes. Um dos motivos para se refugiar em Ferney foi a publicação de Candide ou l'Optimisme, que é o Cândido ou o Otimismo, que saiu em 1759, que foi o livro que eu andei a ler esta semana, não é? E que tenho aqui para vos mostrar. Que é, portanto, a sua obra mais conhecida e considerada a sua obra-prima. O Cândido comenta, critica e ridiculariza muitos eventos, os pensadores e as filosofias do seu tempo. Eu depois, se tiver tempo, ainda falarei um bocadinho mais sobre o livro lá para o final. Voltaire residiu cerca de 20 anos lá em Ferney, até ao fim da sua vida. Ferney foi o período mais ativo de Voltaire. Rico e orgulhoso disso, a sua fortuna permitiu-lhe reconstruir o castelo, embelezar os seus arredores, construir lá um teatro, fazer da miserável aldeia de Ferney uma pequena cidade próspera e também manter a mesa e a porta aberta aos muitos visitantes, até que o cansaço e a idade o obrigou a restringir a recepção. Quem recebia os muitos que desejavam ver o Voltaire era a sua sobrinha e companheira, a Madame Denis. Ele próprio só aparecia às refeições, reservando-se o direito de aparecer aos convidados inesperadamente e só se lhe conviesse. Dizia ele: às vezes tenho 50 pessoas à mesa. Deixo-os com a senhora Denis, que faz as honras e tranco-me. Em sua honra, a cidade passou, depois, a chamar-se Ferney-Voltaire, a partir do ano de 1878. No seu refúgio, Voltaire prosseguiu a sua obra, escrevendo tragédias diversas, como, por exemplo, o Tancredo, de 1760, contos filosóficos dirigidos contra os aproveitadores, como Janot e Collin, que é de 1764, os abusos políticos, com especialmente o Ingênuo, de 1767, a corrupção e a desigualdade das riquezas, em livros como O Homem de 40 Escudos, que saiu em 1768, denunciou o fanatismo clerical e as deficiências da justiça e celebrou o triunfo da razão em obras como O Tratado sobre a Tolerância, de 1763, e o Dicionário Filosófico, de 1764. O Luís XV morreu com varíola em 10 de maio de 1774. As novas autoridades afirmaram aos amigos de Voltaire que fechariam os olhos se ele fosse a Paris para a estreia da sua mais recente tragédia. Então, depois de muitas hesitações, Voltaire decidiu ir para a capital em fevereiro de 1778 para a estreia de Irène, na Comédie Française. 30 de março de 1778 foi o dia do seu triunfo. Uma enorme multidão rodeava a sua carruagem e aplaudiu nas ruas. A Academia acolheu-o com toda a pompa.
Na Comédie Française, o entusiasmo redobrou. A performance de Irene foi constantemente interrompida por aplausos. No final, foi trazida uma coroa de louros para Voltaire e o seu busto foi colocado num pedestal no meio do palco. Voltaire pôde medir naquela noite o inegável apoio popular à sua ação, apesar da corte e do clero permanecerem hostis para com ele e para com os seus amigos do partido filosófico, que eram, portanto, inimigos da religião católica. O Voltaire tinha, nessa altura, 84 anos e estava gravemente doente, mas comportou-se como se fosse indestrutível, até entrar na fase final da doença, no dia 10 de maio de 1778. O seu sofrimento tornou-se insuportável e, para acalmar a dor, ele tomava grandes doses de ópio, o que o faziam afundar-se em sonolência, intercalada com fases de delírio. Esgotado, morreu no dia 30 de maio de 1778, na mansão do seu amigo, o Marquês de Viette. Apesar de ter sido publicada uma declaração pretensamente assinada pelo Voltaire, em que ele se retratava dos seus ataques à Igreja Católica, o seu sobrinho, portanto, o Abbé Mignot, não queria correr o risco de lhe ser negada a sepultura em solo sagrado. Então, no dia seguinte, no dia 31 de maio, o corpo embalsamado de Voltaire foi transportado para Célière, perto de Romilly-sur-Seine, onde o Mignot tinha sido abade comendador uns anos antes. Graças à nota de confissão, o Voltaire foi sepultado religiosamente numa abóbada lá da igreja. No dia 2 de junho, o bispo de Troyes, que era a diocese local, avisado pelo arcebispo de Paris, ordenou ao prior de Célière que suspendesse o enterro. Mas, enfim, já era tarde. Em 30 de maio de 1791, o aniversário da morte do Voltaire, a Assembleia Constituinte, apesar da forte oposição do clero, cujos membros constituíam 1/4 dos deputados, decidiu a transferência do corpo para o Panteão, recentemente inaugurado. A cerimónia foi efetuada no dia 11 de julho e Voltaire é hoje o ocupante mais antigo do Panteão francês. Ainda sobre as suas opções religiosas, tal como outros pensadores-chave do iluminismo, Voltaire era deísta. Ele perguntava: o que é a fé? É acreditar naquilo que é evidente? Não. É perfeitamente evidente para a minha mente que existe um ser necessário, eterno, supremo e inteligente. Isso não é uma questão de fé, mas de razão. Portanto, ele contestava a prática religiosa e desafiava a ortodoxia, não a existência de um Criador do universo, que para ele era uma questão racional, não uma questão de fé. Numa das suas várias denúncias dos sacerdotes, Voltaire descreve-os como aqueles que se levantam de um leite incestuoso, fabricam 100 versões de Deus, depois comem e bebem Deus, depois urinam e defecam Deus. Era realmente bastante insultuoso. Mas Voltaire defendeu na sua vida e também na sua obra a tolerância religiosa e a liberdade de pensamento. Distinguiu-se pela sua sagacidade e as suas críticas ao cristianismo, especialmente à Igreja Católica Romana, e também contra a escravidão. Fez campanha contra o excessivo poder da autoridade sacerdotal e da aristocracia, e era adepto de uma monarquia constitucional que proteja os direitos das pessoas, a liberdade de expressão, a liberdade de religião e a separação entre a Igreja e o Estado. Era, portanto, podemos dizer, um precursor da democracia. Resumindo, escritor versátil e profícuo, produziu obras em quase todas as formas literárias, incluindo peças de teatro, poemas, romances, ensaios, histórias e exposições científicas. Escreveu mais de 20.000 cartas e 2.000 livros e panfletos. Foi um dos primeiros autores a ser conhecido e comercialmente bem-sucedido internacionalmente. Apaixonado pelas artes e ciências, amigo e colaborador dos enciclopedistas, o Voltaire marcou a sua época através da sua produção literária e dos seus compromissos políticos.
A sua influência sobre as classes instruídas foi considerável nas décadas anteriores à Revolução Francesa e ao longo de todo o século XIX, particularmente nos círculos burgueses anticlericais. Foi também historiador. Exerceu o cargo oficial de historiógrafo do rei a partir de 1746 e escreveu uma importante obra nesse campo, incluindo a História de Carlos XII, publicada em 1731, o século de Luís XIV, de 1751, a que já me referi, o resumo do século de Luís XV, que foi publicado entre 1751 e 1775, e o ensaio sobre a moral e o espírito das nações, que eu também já referi atrás, de 1756. Obras que estiveram entre os primeiros ensaios históricos modernos. A sua filosofia da história faz dele um precursor do determinismo histórico do século XIX e da história cultural do século XX. Defensor declarado das liberdades civis, Voltaire estava em constante risco com as leis rígidas da censura da monarquia católica francesa. As suas polémicas satirizavam a intolerância, o dogma religioso e as instituições francesas da sua época. A sua obra mais conhecida é o Cândido, o Otimismo, 1758, a sua obra-prima e uma das melhores obras literárias de sempre. Para terminar, deixa uma lista das obras de Voltaire que estão editadas em Portugal. Portanto, além do Cândido, está editado O Sonho de Platão, que saiu em 1737, o Micromegas, 1738, o Diálogos entre Lucrécio e Posidónio, 1756, Poemas sobre o Desastre de Lisboa, portanto, como eu já disse, é sobre o terremoto de 1755, que o impressionou muito, Zadig o Destino, de 1757, o Tratado sobre a Tolerância, de 1763, o Dicionário Filosófico, de 1764, Diálogo do Frango e da Franga, é muito engraçado, uma conversa entre o galo e a galinha, aproveita para criticar a sociedade de uma maneira fantástica. Pois, o Ingênuo, de 1767, a Princesa da Babilónia, de 1768, e o Prémio da Justiça e da Humanidade, que saiu em 1777. Ora, eu já não tenho tempo para mais, por mais boa vontade que eu tivesse, e por aqui me tenho de ficar. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre Voltaire, um grande revolucionário e um grande escritor do século XVIII, que foi um precursor da democracia, um grande influenciador da Revolução Francesa e que é o autor do Cândido, uma das obras mais importantes de todos os tempos. Espero voltar na próxima semana, se Deus me permitir, me dar vida e saúde para isso, para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!